Plantão médico. Hoje vamos conversar sobre um assunto aqui no Olho Clínico muito importante, que é a qualidade do sono, tão importante para a saúde do corpo físico, para a saúde mental e também para o nosso equilíbrio emocional. Para isso eu recebo a doutora Isabel Braga, especialista no assunto, autora do livro Noites de Renovação. Nós sabemos que 2/3 dos brasileiros, estamos falando aqui de 65% aproximadamente, tem problema para dormir. O número de medicamentos, como por exemplo o Zolpidem ou melatonina, aumentou a venda mais de 30%, mas cerca de 7% apenas das pessoas procuram uma orientação médica adequada para fazer seu tratamento e voltar a dormir melhor. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Isabel, obrigado pela sua participação, é uma satisfação ter você aqui com a gente para falar sobre um assunto tão importante que é a qualidade e a necessidade do bom sono reparador. Obrigada por estar me recebendo. Bom dia. Isabel, bom, você é doutora pela Fiocruz, tem uma vasta experiência, escreveu esse livro maravilhoso que traz informações importantes sobre algo que é a queixa de muitas pessoas, né? A dificuldade para dormir. Pensando que o mundo moderno traz muitos desafios, e principalmente o estresse cada vez mais alto, a gente percebe todo mundo dizendo isso, e a ansiedade, você acredita que esses são os pontos principais que impactam na qualidade do sono das pessoas? Talvez não. Talvez a gente esteja identificando o estresse como a causa principal, quando na realidade a gente está negligenciando as avaliações clínicas dos pacientes. Então hoje a gente tem uma medicina que infelizmente não bota o esteto no paciente. Como é que eu vou saber se esse transtorno do sono não é secundário a uma doença cardiológica? Porque como é que a gente está deduzindo que tudo é simplesmente uma questão psicossomática ou associado ao estresse ou à ansiedade e a gente não está avaliando isso clinicamente antes? Porque se a gente parar para pensar, a ansiedade também pode ser causada por causas clínicas e a gente não está avaliando. Então, uma coisa super comum, muito comum no consultório, intolerância à glicose. Ela vai dar tanto distúrbios do sono quanto piorar a ansiedade e dar sensação para as pessoas de que elas não estão tão bem. E muitas vezes até uma depressão leve a intolerância à glicose pode dar e a gente não avalia isso. Então, embora, se a gente for ler os artigos, muita gente associa o estresse ao quadro de insônia, na verdade, as pessoas talvez tenham alguma doença clínica que a gente não está investigando. Então, a gente tem um viés aí que a gente não parou para prestar atenção. Sabe que quando eu me formei em medicina, eu lembro claramente o meu estágio de psiquiatria. E existia uma máxima que sempre a gente discutia, né? Você precisa primeiro descartar a causa orgânica para depois, então, entrar dentro da seara dos distúrbios neuropsiquiátricos, vamos falar assim. Exatamente. E é bem isso que você está falando. Quando a medicina que não coloca o esteto, para quem não entendeu, aqui o recado é muito bem dado, né? É necessário uma boa anamnese, o médico precisa conversar com o paciente precisa ser examinado, ele precisa também querer e permitir que isso aconteça, né? E não ter um comportamento tipo uma cibercondria, dá um Google, procura alguma coisa ali, inteligência artificial, pronto, nem precisa do médico, eu mesmo já me diagnostiquei, já sei o que eu tenho, o que eu preciso fazer, e assim sucessivamente, né? Exatamente. E muitas vezes a gente dá o Rivotril e tira do paciente a oportunidade de um diagnóstico, porque a gente não avaliou, a gente não botou a mão, a gente não fez as perguntas necessárias daquela anamnese, como você falou, que a gente aprendeu na faculdade, que é a pergunta correta. Hoje, por exemplo, no consultório, tá? 30% a 50% são dados do meu consultório, tá? Não é um N populacional, mas 30% a 50% dos ataques de pânico realmente tinham algum transtorno ou respiratório, ou cardiológico, ou uma desautonomia que não tinha sido diagnosticada. E aí a pessoa Você está me contando, metade tinha uma causa orgânica e não é algo que... Não adianta ir para terapia, precisa tratar clinicamente antes. Exatamente. Essa pessoa. Então, muito comum, mulheres com hipotensão postural, por exemplo, elas sentem aquele ataque cardíaco ao levantar e elas muitas vezes identificam esse ataque cardíaco como síndrome do pânico, como uma sensação muito ruim. E por isso a gente tem que estar investigando direito. Eu acho que aqui já fica uma mensagem, né, para você que está escutando a gente aqui, que, enfim, você tem que se permitir também. Não adianta falar assim, eu não tenho atendimento médico adequado da forma que eu gostaria, mas você precisa procurar um profissional, encontrar essa pessoa e permitir que o ato médico aconteça. Então, que você seja escutado, seja avaliado clinicamente, sempre pensando e levando isso em consideração. Não, muito, muito bacana essa sua pontuação, porque assim, tem uma coisa que preocupa a gente, né? O número
da utilização, da compra, da venda, porque isso aí a indústria farmacêutica acaba transbordando essas informações, aumentou globalmente de uma forma exponencial, principalmente depois da pandemia. E a gente sabe que o uso prolongado de medicamentos que induzam o sono, eles vão interferir no funcionamento cerebral, porque o momento do sono não é um momento que o cérebro está parado. Pelo contrário, ele está ajudando a formar pensamentos criativos, a organizar a memória, as nossas experiências. E nós sabemos que a longo prazo, esses medicamentos podem inclusive induzir um quadro de demência, né? Então, assim, como equilibrar, Isabel, essa utilização do benefício imediato desses remédios com esse risco, por exemplo, da demência a longo prazo, tão preocupante? Exatamente. A primeira coisa é que depois da Covid, tá, a gente tem aí a proteína S da Covid, ela gera danos ao sono, ok? Não tem jeito. Então ela vai aumentar a circulação de histamina, ela vai reduzir, né, melatonina pela redução da serotonina por uma enzima que você faz um desvio pela inflamação chamada indoleamina de oxigenase. Então eu tendo a ter um processo, entre aspas aqui, tá, depressivo, um processo de não conseguir processar as minhas memórias positivamente depois desse acesso, entre aspas, do corpo a essa proteína, eu vou ter uma série de mecanismos, inclusive a neuroinflamação. Então, a gente vem aí com esse exponencial. Só que em vez de a gente estar tratando, tá? E aqui eu vou falar desse quadro, né, que vem de 2019 para frente. Em vez de 2019, lembrando que provavelmente a Covid começou no meio de 2019, ela não veio em 2020. A gente sentiu ali em 2020. Acontece hoje é que em vez de a gente estar indo entender o mecanismo, então essa pessoa aqui fez uma síndrome de ativação mastocitária, essa aqui está com intolerância à glicose, está fazendo neuroinflamação, está com uma alteração de fala. Ou essa pessoa aqui está com tumor. Porque é um diagnóstico diferencial da insônia, não é todo mundo, gente, por favor, mas alguns quadros de tumor vão cursar com insônia pela hipertensão craniana. Então a gente não está investigando essas pessoas. O que a gente faz? A gente dá essa medicação. A complexidade, tá, da arquitetura do sono hoje, tá? Na verdade, a complexidade de qualquer coisa que eu mexo em neurotransmissor, ela é enorme. E eu nem sei onde estão todos os receptores. O que acontece é que quando eu faço esse medicamento, eu altero a arquitetura do sono. Alterou a arquitetura do sono, e é o que eu vou chamar aqui, vou usar uma licença poética, vou chamar de sono profundo, o sono REM, ok? Não entrou em sono REM, a gente não vai fazer, né, uma limpeza cerebral adequada. Então a gente vai ter o sistema de drenagem, que é o linfático, né, que você conhece melhor do que eu, a gente vai fazer essa drenagem inadequada. Fez essa drenagem inadequada, a gente não vai estar nem fornecendo glicose de forma adequada e a gente vai estar perdendo, tá, uma oportunidade de limpar o cérebro, proteína tal, beta-amiloide, etc. E vai acontecer o quê? Eu vou induzir demência, né? É controverso, dizem que é controverso, mas assim, o mecanismo pelo qual um benzodiazepínico gera demência, né, a própria bula fala em alteração de memória. E esse mecanismo é porque eu não consigo manter a arquitetura do sono. Eu vou mexer, né, no receptor GABA, ok? E vou induzir o sono. Na verdade, eu vou sedar o paciente. Porque uma coisa é usar o receptor GABA numa cirurgia, tá? Então eu induzo esse sono do paciente. Quando eu induzo esse sono do paciente pelo GABA, eu até consigo fazer ele ficar em sono, eu vou chamar aqui de superficial, para as pessoas poderem entender. Mas a partir do momento que eu não aprofundo, e eu preciso desse aprofundamento para não ter doença neurodegenerativa... O relógio corre, a pessoa não ficou acordada na noite inteira, só que assim... Na verdade, isso não fez bem para a saúde do cérebro. E ela não percebe. E ela não percebe por quê? Porque a primeira coisa que eu vou ter como neurocomprometimento é a minha autopercepção. Então as pessoas dormem com esses medicamentos e ainda assim elas estão neurocomprometidas, o processo decisório é comprometido, elas tomam decisões ruins, elas batem o carro com mais frequência e elas não associam ao uso desse remédio, que a gente sabe que era ali 3, 4 meses numa crise aguda. Tem gente tomando há 10 anos. E a memória está sendo comprometida, até porque eu também dependo desse sono profundo para ter memória estabelecida. Agora, assim, às vezes a insônia, ela é subdiagnosticada, né? De uma forma correta mesmo, né? E assim, a pessoa já cai na automedicação. Eu nem sei como, porque em teoria para você ter acesso a esse tipo de medicamento. Por exemplo, o Zolpidem mudou até a receita. Antes a gente fazia uma receita carbonada, agora tem que ser a receita azul, né? É uma forma de tentar de alguma maneira regulamentar. Mas por que a maioria das pessoas que tem dificuldade para dormir não procura uma ajuda médica adequada? Eu pergunto, eu sou médico, você sabe muito bem disso, eu tenho aqui minha opinião, mas eu quero escutar a sua opinião e o seu parecer em relação a isso, né? E assim, mesmo sabendo que a insônia pode trazer problema grave, por exemplo,
sei lá, pode estar representando uma depressão, o indivíduo pode ter um maior risco de ter infarto agudo do miocárdio e outras questões orgânicas que podem abreviar o período de vida. Na minha opinião, uma grande parte da culpa é nossa. Nossa como médico, que a gente não está dizendo ao paciente, procura ajuda, vamos investigar. O que acontece hoje, na minha opinião, tá? A medicina, infelizmente, se submeteu excessivamente, tá, ao protocolo das farmacêuticas, né? Desculpa, a farmacêutica patrocina o congresso, você coloca o protocolo, todo mundo acha. Quando você vai ler o artigo original, você começa a questionar os dados que a gente está vendo nos protocolos, até porque eles são dados de baixa evidência. Eu vou seguir o guideline de baixa evidência. Ele não é uma meta-análise. Ele não é um ensaio clínico. E o que está acontecendo hoje é que nós estamos passando aos pacientes a ideia de pílula mágica. É uma pílula para dormir, uma pílula para ficar acordado, uma pílula para ter atenção, e a gente não consegue um bom desfecho, não está funcionando. Então chegou a hora de falar assim, não, o que está de fato acontecendo com esse paciente? O que de fato... Por quê? Porque a gente passa essa ideia, o próprio paciente muitas vezes, eu já vi isso assim, eu acompanho às vezes as marcações do consultório, né? Eu tenho um espelho no meu celular. Certo. E aí você vê o tipo de pergunta que muitas pessoas fazem, e a culpa não é do paciente, sobre medicação. E a gente está passando a ideia de que as pessoas precisam de medicação para o resto da vida. E nem sempre elas precisam. Isso é uma ideia de receita continuada, né? Porque a gente não pode... A gente tem um streaming de vídeo que a gente paga todo mês. A gente não paga um valor cheio. Por quê? Porque a ação precisa de uma receita continuada. E a gente está se submetendo a isso. Isso está prejudicando o paciente. E a gente precisa chegar para o paciente e falar assim, olha, existe esse leque de causas e a maioria delas é, de fato, resolvível ou pelo menos abrandável. Eu não preciso do Rivotril. Eu não preciso de todos esses medicamentos. Entendeu? Só que a gente, como médico, também tem conflito de interesse. Quando a gente submete o paciente a uma receita continuada que a gente sugere que seja para o resto da vida, existe uma tendência de que os pacientes remarquem. Isabel, eu estou entendendo o que você está falando. Isabel, distúrbio do sono, né, pode afetar várias funções do corpo, por exemplo, pode impactar na imunidade. Então, uma chance maior de, por exemplo, ter infecções, câncer de mama, risco de doenças crônicas, por exemplo, a própria hipertensão, o diabetes, né, a longo prazo, né? O que a ciência tem mostrado em relação do papel crucial do sono para a manutenção da saúde física? Porque assim, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente pode fechar com chave de ouro e provocar o entendimento em todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão compartilhar com as outras pessoas, de uma vez por todas. Porque existe uma busca incessante do tipo, olha, independente de qualquer coisa, eu preciso simplesmente dormir. Ok, mas e aí? E a imunidade? E o câncer? E as outras coisas? Você sabe o que é antifragilidade? Não, eu sei o que é fragilidade. E o que é antifragilidade? Antifragilidade, né, as pessoas tendem a achar que o oposto de fragilidade seria uma coisa mais dura, tá? Na antifragilidade, você tem algo que se beneficia com o caos. Então, por exemplo, seu músculo, ele não cresce, você não faz uma hipertrofia muscular do nada. Você destrói um pedaço do músculo e ele se reconstrói. Tá? A maior função do sono, na verdade, é fazer um trabalho na antifragilidade humana. Ela faz com que todo o trabalho que a gente faz, ou todos os erros que a gente comete, sejam corrigidos e se tornem algo melhor. Então, a entrada de uma bactéria, qualquer, tá? No nosso corpo, ela é ruim, ok? Mas diante da antifragilidade imunológica, que o sistema do sono permite, o que a gente faz é que a gente torna essa bactéria, que poderia ser uma infecção mortal, em simplesmente um banho de anticorpos, uma opsonização, e uma melhora para caso eu entre em contato com essa bactéria novamente. E isso é a função do sono. O sono faz com que aquele dano cerebral que você teve que fazer, porque você precisava pensar, se torne algo melhor. E aí eu formo memória. A função maior do sono hoje é tornar a gente antifrágil. A evolução humana precisava disso. Isabel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Olha, eu acho que são informações transformadoras que você trouxe aqui pra gente, compartilhou com todo mundo, né? Porque sempre a gente fala de saúde, a gente fala dos pilares. Então, comer bem, dormir bem, fazer atividade física. E o sono é uma pedra fundamental nesse tripé da saúde. Eu acredito também que a investigação ela deve ser feita de uma forma mais aprofundada. Você imagina, existem exames como, por exemplo, a polissonografia, e muitas vezes
pegamos pacientes que estão tomando muitos remédios e nunca foram sequer avaliados por metodologias que pudessem dizer exatamente como está a arquitetura do sono ou como tudo isso está funcionando. Então, agradeço muito a sua participação, o seu posicionamento aqui e recomendo o livro Noites de Renovação. Obrigado, tá? Obrigada a você, bom dia. Pessoal, a gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, você vai escrever o seu comentário aqui. Eu e a doutora Isabel vamos olhar com muito carinho tudo que tiver escrito, as dúvidas, questionamentos, posicionamento. Peço que você compartilhe com todo mundo, porque esse assunto é extremamente importante para a saúde de todos nós. Um beijo no coração, uma boa noite de sono e até a próxima semana.